Olá, estamos de volta com mais uma apresentação aqui na Sociedade Teosófica em Brasília para falar de um assunto que pode despertar o interesse e a curiosidade de todos aqueles que se interessam por religiões comparadas, por teosofia e por sufismo. Nós vamos falar sobre os 11 mandamentos dos mestres de sabedoria. Mas para começar, quem são os mestres? A Sociedade Teosófica deu a conhecer no Ocidente uma tradição muito antiga, milenar, de que existem seres em altíssimo nível de desenvolvimento espiritual que administrariam, tomariam conta, cuidariam, enfim, da humanidade. Estes grandes seres são chamados, na sociedade teosófica, na tradição teosófica, de mestres de sabedoria. Mas como surgiu essa tradição? Quem são os mestres de sabedoria? Onde eles estão? O que eles fazem? Tudo isso é abordado em textos como as cartas dos mestres de sabedoria, atribuídas, ou melhor, enviadas a Alfred Percy Sinnett e também a Jinarajadasa, dois antigos membros da Sociedade Teosófica. E a Sociedade Teosófica ela tem características muito especiais, porque como sua sede mundial é na Índia e a nossa fundadora, a senhora Blavatsky, viveu muitos anos na Índia, e sabe-se que a tradição indo-ariana, ou seja, budista e hindu, produziu uma excelência de textos e uma quantidade absurda de textos, absurda no sentido de muito volumosa e muito preciosa, porque esses textos tratam do desenvolvimento espiritual do homem, da sua relação com a natureza e da inter-relação dos seres humanos. Então, por isso, a Sociedade Teosófica tem, evidentemente, uma grande influência indo-budista. E muitos teosofistas sabem que a senhora Blavatsky se declarou budista em praça pública, juntamente com o coronel Walcott. Isso numa defesa da tradição budista na época que a Inglaterra colonizava tanto o Ceilão, Sri Lanka, quanto a Índia inteira. Mas o que muita gente parece não saber, ou não tem influência suficiente, talvez, é que houve uma influência muito grande sufi islâmica no trabalho da senhora Blavatsky. E nós vamos apresentar pelo menos 7 dicas, 7 pontos aonde isso é demonstrado. Nós vemos na tela uma imagem com a interrogação: quem são os mestres de sabedoria? Nosso objetivo, então, é levantar essas pistas diferenciadas com relação aos mestres de sabedoria. Na tela, nós vemos a imagem de 2 mestres, né? O mestre Morya e o mestre Kuthumi. O mestre Morya e o mestre Kuthumi são os 2 mestres que principalmente apoiaram a criação da Sociedade Teosófica, segundo os textos das Cartas dos Mestres, publicada no Brasil pela Editora Teosófica, que é uma editora ligada à Sociedade Teosófica, sediada também em Brasília. Então, nós temos na imagem de tela o mestre Morya e o mestre Kuthumi. Eu chamo a atenção para uma questão, para começar, estética. O mestre Morya e o mestre Kuthumi teriam se declarado budistas em alguns textos, ou
que tinha uma especial afeição pelo budismo. Entretanto, me parece, como teosofista de longa data, peculiar que os mestres de sabedoria estejam ligados única e exclusivamente a uma filosofia religiosa, ou melhor, uma filosofia, porque aí também há discussão se o budismo é ou não uma religião. Existem pessoas que defendem que sim e outras que dizem que não, que o budismo é apenas uma filosofia, não é uma religião, porque ele não fala em Deus. Buda nunca falou em Deus. Então, o budismo seria mais uma filosofia, um modo de vida. Então, eu chamo a atenção para as imagens que são baseadas nos retratos, retratos evidentemente pintados, né? São fotos de pinturas, de desenhos, dos mestres, né? Moria e Kuthumi. E é interessante porque os dois têm um rosto bem ocidentalizado. Primeira coisa que chama atenção. A segunda coisa é que os dois usam turbante, coisa que os budistas normalmente não usam. Nós temos na tela a famosa, do lado direito, a famosa exploradora francesa, Alexandre David New, provavelmente a primeira mulher a entrar no Tibete, né? E que viveu muitos anos no Tibete, a ponto de adotar um lama tibetano como filho. Temos também uma foto do Dalai Lama quando criança e um cortejo com lamas tibetanos. Reparem que nenhum deles usa turbante. O uso do turbante é uma coisa típica mais do Oriente Médio, da Ásia Central e do Oriente Médio. Não do Tibete, não do Nepal. Uma outra coisa que chama a atenção é o sobrenome do mestre Kuthumi, né? O sobrenome do mestre Kuthumi é Kuthumi Lal Singh. A palavra Singh quer dizer leão, né? É uma palavra de origem Punjabi que quer dizer leão. E está ligado diretamente à tradição dos Sikhs, né? Um grupo étnico-religioso do norte da Índia que teve origem nas pregações e no trabalho do Guru Nanak, né? O sikhismo, cujo templo dourado no norte da Índia é uma construção bastante conhecida. E outra coisa também que chama a atenção é o nome do Serapis Bey. Serapis Bey é um outro mestre de sabedoria. Aparentemente não temos uma imagem desse personagem, mas ele atuaria na região do Egito. É interessante porque Bey em turco quer dizer senhor. Então nós temos aí algumas características que não se encaixam muito bem na crença ou na afirmação de que os mestres de sabedoria são única e exclusivamente budistas. Porque se eles fossem única e exclusivamente budistas, talvez houvesse a tentação de que os teosofistas deveriam ser todos budistas. E não é o que acontece. Claro, é evidente que, né, hoje em dia nós temos pessoas no Brasil que são budistas e não usam chapéus com cristas tibetanos. Né? Nós temos pessoas no Brasil hoje que são muçulmanas, não usam turbante. Mas eu estou chamando a atenção para alguns pequenos indícios e nós vamos abrir mais o leque um pouco mais à frente. Aí também em tela nós temos a imagem do mestre Moria e do mestre Kuthumi e três mestres do sufismo. E a indumentária e ou os turbantes dos mestres Moria e Kuthumi está mais para a indumentária e turbantes apresentados desses mestres sufis, seja Ahmed Al-Alawi, que é um mestre sufi do norte da África, seja Bawa Muhyiddin, né, que é do Sri Lanka, um mestre sufi do Sri Lanka que se transferiu para os Estados Unidos,
ou do Emir Abdelkader, famoso mestre sufi e líder, diplomata e emir, né, príncipe, né, governante dos argelinos, que lutou pela independência da Argélia contra o domínio francês. Mas nós vamos entrar mais especificamente e falar um pouco sobre a origem deste livro que é Os Mestres de Sabedoria. O livro Os Mestres de Sabedoria, escrito por John G. Bennett. Nós temos na tela, incluso, uma imagem do John Bennett e também de Murilo Nunes de Azevedo, um saudoso e querido ex-presidente da Sociedade Teosófica no Brasil, já falecido. O Murilo era monge budista de 3 escolas diferentes, Zen, Shingon e Terra Pura, e ele conheceu pessoalmente John Bennett. Quem é John Bennett? John Bennett foi um discípulo direto de Georges Ivanovich Gurdjieff. No centenário de nascimento de Sri Aurobindo Ghosh, o famoso filósofo e escritor indiano, o Dr. Murilo Nunes de Azevedo, ex-presidente da Sociedade Teosófica, encontrava-se na Índia, num seminário. Seminário esse que comemorava, então, o centenário do nascimento de Sri Aurobindo. E nesse auditório, nesse centro de convenções, com vários e eminentes pensadores, Dr. Murilo encontrou-se com John Bennett e travou ali uma amizade com o Bennett. Começaram a conversar e o Bennett falou para o Dr. Murilo sobre a sua crença de que a humanidade tem tutores. Esses tutores da humanidade são os mestres de sabedoria. E ele usou a mesma expressão que é usada na Sociedade Teosófica, mestre de sabedoria. Então, depois de uma conversa sobre esse assunto e esse início de amizade fecunda, vamos dizer assim, finalizando o seminário, o Dr. Murilo voltou ao Brasil e Bennett voltou para a Inglaterra, né, cada um para a sua terra de origem. Entretanto, há pouco tempo depois, infelizmente, John Bennett veio a falecer. E ele deixou um livro inacabado. O livro inacabado que ele deixou foi esse, Os Mestres de Sabedoria. Curiosamente, por uma sincronicidade, esse livro veio para ser traduzido no Brasil e caiu nas mãos de quem? Nas mãos do Dr. Murilo Nunes de Azevedo, que relata esse encontro com Bennett nas primeiras páginas do livro. Aí nós temos mais uma imagem do Bennett, né? Ele morreu em 1974. E o Bennett escreveu o livro Os Mestres de Sabedoria, mas o livro dele tem um antecessor, porque o Bennett foi discípulo de um professor turco. O Bennett foi espião do governo inglês no Oriente Médio. E ele falava vários idiomas, inclusive turco, árabe, persa. Então, o Bennett conheceu um professor turco chamado Hasan Shushud. Hasan Luft Shushud. E o Hasan Shushud escreveu também um livro, que foi publicado depois do livro do Bennett. E o Shushud foi um dos mestres do Bennett. Nesse livro do Shushud, ele desenvolve outros aspectos a respeito da tradição dos mestres de sabedoria da Ásia Central. Então, esse é o livro do Hasan Shushud, né? Os mestres de sabedoria da Ásia Central. Eu estou insistindo muito nessa palavra mestre de sabedoria,
porque é o título dado àqueles seres que patrocinaram, que apoiaram a criação da Sociedade Teosófica. Qual é, porém, a ligação dos mestres de sabedoria mencionados por John Bennett e a Sociedade Teosófica? Qual é a influência Sufi ou derviche na Sociedade Teosófica? No livro da Sylvia Cranston, Helena Blavatsky, A Vida e a Influência Extraordinária da Fundadora do Movimento Teosófico Moderno, na página 66, Blavatsky diz o seguinte: em Atenas, no Egito, no Eufrates, em todas as partes eu procurei minha pedra filosofal, o conhecimento espiritual, a verdade. Vivi com derviches rodopiantes, com drusos do Monte Líbano, com árabes beduínos e os marabu de Damasco. Eu já mencionei em outras conferências esse mesmo texto. E a palestra de hoje é especificamente dirigida com relação a esse aspecto. A Blavatsky diz que conviveu com os derviches rodopiantes, portanto sufis, e os marabu de Damasco. Quem era o principal marabu de Damasco quando Blavatsky esteve na Síria? O principal marabu de Damasco, quando Blavatsky esteve na Síria, era o Emir Abdelkader, cuja imagem apresentamos anteriormente. E aí vocês têm na tela uma imagem da capa do livro que nós escrevemos e será lançado ainda este ano, possivelmente no início do segundo semestre de 2021, que é Emir Abdelkader, Vida e Textos do Humanista Argelino. O Emir Abdelkader vivia em Damasco, ele era argelino e estava exilado em Damasco. E o Emir Abdelkader era amigo de um famoso diplomata, também espião, e também ex-militar, inglês, explorador, famoso, conhecido mundialmente, chamado Sir Richard Burton. Richard Burton, inclusive, foi diplomata no Brasil, ele foi cônsul da Inglaterra no Brasil. E os dois, Richard Burton e o Emir Abdelkader, eram amigos de um conhecido pessoal da senhora Blavatsky, que é Albert Leighton Rawson. Rawson era amigo pessoal da Blavatsky. Nós temos na tela uma imagem do Rawson, né? Albert Rawson. E do lado da imagem do Rawson nós temos uma imagem, provavelmente um desenho feito por ele mesmo, do Emir Abdelkader. Então, recapitulando, o Albert Rawson era um desenhista, era um ilustrador americano, que mais tarde vai criar uma ordem maçônica, paramaçônica nos Estados Unidos. Ele era amigo pessoal da Blavatsky, ele era especialista em assuntos ligados aos drusos, e ele conheceu tanto o Emir Abdelkader quanto Sir Richard Burton. Richard Burton, nas cartas da esposa do Richard Burton, ela diz que a Blavatsky era uma querida amiga. A esposa do Richard Burton diz que a Blavatsky era uma querida amiga da família. Então, Albert Rawson era amigo tanto do Emir Abdelkader quanto de Sir Richard Burton, explorador inglês. E ele era
íntimo da Blavatsky. Então é impossível, e a Blavatsky conhecia, né, o Richard Burton. Então era impossível que a Blavatsky não conhecesse o Emir Abdelkader. Isso é impossível. E tem um elemento aí peculiar, que eu chamo a atenção. É que tanto, voltando à imagem, o Emir Abdelkader e Sir Richard Burton, tanto o Emir Abdelkader quanto o Sir Richard Burton eram iniciados numa ordem sufi. Richard Burton foi iniciado nessa ordem sufi quando viveu um longo período na Índia, trabalhando para o governo britânico. Então, o Sir Richard Burton foi iniciado numa ordem na Índia chamada Ordem Kadiri, uma ordem sufi chamada Kadiri. Isso no Sindh, quando ele vivia no Sindh, na Índia. A ordem Kadiri, a ordem sufi Kadiri, tem esse nome porque ela é uma ordem fundada por Abu Qadir Jilani. Abu Qadir Jilani dá origem a uma ordem sufi chamada Kadiri. Richard Burton foi iniciado na Índia nessa ordem. E o Emir Abdelkader, na tela, na capa do livro, o Emir Abdelkader nasceu e foi criado dentro da ordem Kadiri, na Argélia, no ramo Kadiri dessa ordem sufi, na Argélia, tanto ele quanto o seu pai e o seu avô. E aí tem, portanto, uma ligação. Qual é a ligação? O Emir Abdelkader e Sir Richard Burton eram iniciados na mesma ordem esotérica, na mesma ordem sufi, que era a ordem Kadiri. A ordem Kadiri, porém, é derivada de uma ordem sufi de origem persa chamada Khwajagan. Khwajagan, Khoja, né? Khwajagan, que quer dizer, em persa, mestre de sabedoria. Percebam que a expressão mestre de sabedoria, tão usual na sociedade teosófica, não é uma expressão literal sânscrita ou não é uma expressão literal tibetana, que lama quer dizer eminente, sábio. Então, é curioso que, tendo a Blavatsky conhecido dois personagens famosos, mundialmente conhecidos, o Emir Abdelkader, que salvou 15 mil cristãos da morte certa em Damasco, num gesto humanitário, sendo ele muçulmano, ou Sir Richard Burton, o explorador inglês, escritor, diplomata, espião. É interessante que a Blavatsky tenha conhecido essas duas pessoas, e essas duas pessoas sejam iniciadas numa ordem sufi, e sendo que os dois também eram maçons, e eles foram iniciados numa ordem sufi, originada numa ordem chamada Ordem dos Mestres de Sabedoria, né? A Ordem dos Mestres de Sabedoria. Bom, mas é lógico que isso é muito pouco para se dizer que a sociedade teosófica tem uma ligação tão profunda assim quanto o sufismo. Nós temos, porém, outras pistas. E o meu trabalho aqui é levantar essas pistas, dar a algumas pessoas que possam se interessar pelo estudo de religiões comparadas ou de teosofia, dar a elas alguns elementos para que elas possam se aprofundar e investigar o assunto. Esta fala está no livro Carta dos Mestres de Sabedoria para Jinarajadasa, segunda série, carta 70, página 247. E esse texto diz o seguinte: eu, o humilde faquir, abaixo assinado, certifico que a doutrina secreta, o livro da senhora Blavatsky, escrito pela senhora Blavatsky, editado a Upasika, ou seja, Blavatsky, parte por mim mesmo e parte pelo meu irmão Kutumi, assinado Moria. Atenção, eu até fiz questão de grifar no texto em tela a palavra faquir. A palavra faquir está em vermelho e eu coloquei com letra maiúscula mesmo no meio da frase. Por quê? Porque no texto original
das cartas dos mestres de sabedoria, a palavra fakir está grafada com F maiúsculo. Ora, fakir no Brasil e no Ocidente em geral tornou-se sinônimo de asceta, né? De mendigo, né? Um mendigo que vaga pelas ruas da Índia e de alguns países do Oriente e que fazem atos extraordinários, como deitar em camas de prego, serem enterrados vivos, atravessar a bochecha ou o braço com um espeto metálico, né, e aparentemente não sentir dor e se recuperar de uma forma espantosamente rápida. Então, fakir virou sinônimo de asceta, de uma pessoa que maltrata o corpo, que tem um domínio completo sobre o corpo. Mas, originalmente, essa palavra quer dizer sufi, né? Aí, embaixo do texto que apresentamos em tela, tem uma explicação onde diz fakir, né? Derivado do árabe, fakir, pobreza. Um muçulmano sufi ascético do Oriente Médio e do Sul da Ásia. Os faquires eram derviches, vagantes ensinando o Islã e que viviam de esmola. Ou seja, eram derviches errantes. Então, fakir não tinha o sentido de pessoas que maltratavam o corpo em praça pública para receber algumas moedas. E o mestre Moria diz que ele é um fakir, com F maiúsculo. Por que ele fez questão de colocar um F maiúsculo no meio da frase? Eu acho que ele não é um sentido meramente alegórico. Não precisava ter colocado um F maiúsculo. Mas vamos a outros indícios. Agora, a própria HPB, depois de ter dito em texto anterior, apresentado por nós, que viveu entre os derviches e os marabu de Damasco, sendo que marabu quer dizer um homem santo, esse termo marabu é muito utilizado no norte da África, não é um termo tão usado na Síria ou no Líbano, é um texto típico do norte da África, né? Então, como mostramos anteriormente, o principal marabu, homem santo de Damasco naquela época, quando a Blavatsky esteve lá, foi o Emir Abdelkader, o herói da libertação da Argélia. Mas aqui nós temos um outro texto da Blavatsky, né? Do Cartas de HPB, volume 1, carta 110, né? Do Collect Rights, né? De 1861 a 79. E essa carta diz o seguinte: as pessoas me chamam e acreditam que sou um adepto, entre aspas. Eles realmente acreditam que fui iniciado nas pagodas. Pagodas aqui no caso são os pagodes, né? Ela está se referindo naturalmente aos templos budistas, né? Eu, uma mulher e uma europeia, é realmente um absurdo, calculado para fazer alguém olhar espantado. Eu, pelo menos, nunca fingi uma mentira tão flagrante. Sei muito da Índia e de seus costumes, que nenhum homem europeu, muito menos uma mulher, jamais poderia penetrar nos recessos internos das pagodas, ou dos pagodes, dos templos. Mas tive muitos amigos entre budistas e conheci bem 2 brahmanes em Travancore e aprendi bastante com eles. Pertenço à fraternidade secreta dos drusos do Monte Líbano e passei uma longa vida entre derviches, mulás persas e místicos de todos os tipos. Nós temos, portanto, 2 textos de punho da senhora Blavatsky, onde ela diz que conviveu e viveu com sufis, com derviches, com mulás persas. Ora, a palavra Khwajagan, mestre de sabedoria, é de origem persa, de uma fraternidade sufi persa, que apareceu
por volta de 1048 em Ramadã, no Irã. E essa ordem foi fundada por um grande mestre sufi chamado Yusuf Ramadani. Khwaja, mestre de sabedoria, Yusuf Ramadani. O mestre de sabedoria Yusuf Ramadani fundou a ordem dos Khwajagans. Fundou uma linhagem sufi que tem o título de Khwajagan, mestre de sabedoria. Ordem essa aonde foi iniciado Abul Qadir Jilani, que dá origem à ordem Qadiriya, que vai mais tarde dar iniciação a Sir Richard Burton na Índia, no Sindh, e o Emir Abdelkader na Argélia. Os dois amigos de Albert Ransome, também conhecido pelo nome o apelido de O Druso, amigo pessoal da Blavatsky, que era amigo pessoal de Richard Burton. E popularizou-se na Sociedade Teosófica a expressão mestre de sabedoria. De onde essa expressão pode ter saído? Uma outra coisa que chama a atenção é que na Sociedade Teosófica, esses cuidadores da humanidade, o círculo interno da humanidade, como diria Gurdjieff, são chamados, esse grupo é chamado de Fraternidade Branca, ou Grande Fraternidade Branca. Curiosamente, no sufismo existe também uma organização com o mesmo objetivo: administrar a humanidade, cuidar que a humanidade se desenvolva de uma forma harmônica, se desenvolva de uma forma espiritual. E essa fraternidade é chamada de hierarquia branca. Essa hierarquia branca é uma hierarquia sufi, é uma hierarquia derviche. Esses mesmos derviches com os quais a Blavatsky se conheceu, portanto, têm uma organização chamada hierarquia branca. Mais uma coincidência com a Sociedade Teosófica. E essa hierarquia, nós temos na tela uma descrição dos seus membros, dos títulos, melhor, dos seus membros. Nós temos, então, um chefe, né? um capo, né? um capo de tutti capi, né? O chefe de todos os chefes, no bom sentido, não no sentido máfia, claro, que é chamado de o polo ou o pilar, ou seja, kutub. Kutub quer dizer polo ou pilar. Abaixo dele você tem 2 imãs. Depois você tem 4 altads, 4 pilares, 7 abdals, os substitutos, 40 nubayas, os nobres, e 300 nukaba, né, os chefes. O interessante é que a soma do número desses mestres espirituais dirigidos pelo pilar, quem seria o pilar? Na tradição teosófica, o Mahashohan, o rei do mundo. A soma desses mestres espirituais dá 354. 354 ou 355 é o número dos dias do ano segundo o calendário islâmico. Isso quer dizer, simbolicamente, que não existe um dia do ano, não existe um dia do mês, um dia do ano em que a presença do sagrado não esteja atuante. É como se tivesse um mestre para cada dia da semana, ou do mês, ou do ano, né? Isso quer dizer que os seres humanos não estão desamparados. Então, dentro da tradição sufi, você tem uma hierarquia branca, que coincide quase que literalmente pelo nome de fraternidade branca. Um outro conceito
que aparece no sufismo coincidentemente, sincronicamente com a sociedade teosófica, é o conceito do homem que nunca morre. Existe na sociedade teosófica toda uma série de histórias, de relatos sobre um personagem alquímico chamado Conde de Saint-Germain. O Conde de Saint-Germain foi um personagem que surgiu pré-Revolução Francesa e teria tentado impedir que a Revolução Francesa acontecesse da forma como aconteceu, que desembocou no terror, no grande terror, né? Em Robespierre e outros fanáticos, né? Fundamentalistas da Revolução que levaram à morte a milhares de pessoas. Então, o Conde de Saint-Germain, entre outras coisas, tentou impedir que a Revolução Francesa acontecesse da forma sanguinolenta como aconteceu. E ele é um personagem misterioso, porque ele aparece com diferentes nomes em diferentes ocasiões e sempre aparentando a mesma idade. Então é o homem que nunca morre, é o Conde de Saint-Germain. Né? Há relatos que ele teria sido visto mais de 100 anos depois da Revolução Francesa e exatamente com a mesma aparência. Bom, acontece que esse personagem arquetípico, o homem que nunca morre, né, que na teosofia é conhecido pelo nome de Conde de Saint-Germain, essa mesma figura, não a mesma figura, mas a mesma ideia aparece em várias tradições. Aparece no budismo, aparece na alquimia e aparece no sufismo. Nós temos na tela uma imagem, né, uma foto de uma pintura de um jornal em que aparece a imagem do Conde de Saint-Germain. Curiosamente, também essa mesma ideia aparece no sufismo. Ela aparece no sufismo na figura de um personagem misterioso que teria aparecido para o grande mestre sufi da Andaluzia, né, que era Ibn Arabi, o maior de todos os sheiks, né? E essa figura é chamada de Khdir, né? Ou seja, o verde. É um personagem misterioso que aparece de tempos em tempos e muitas vezes em sonhos e muitas vezes presencialmente. E que sempre aparece todo vestido de verde, né? Todo vestido de verde e dá iniciação, né, ou transmite conhecimentos a pouquíssimas pessoas. Esse personagem também é, abre aspas, o homem que nunca morre, Khdir, faz parte da tradição sufi. Nós temos na tela, né, o Khdir junto com outro personagem num episódio, e o Khdir é mencionado no Corão, num episódio em que com a sua presença ele faz peixes que estavam secos, mortos, reviverem. Também na tela, uma imagem representativa do Khdir, né? Ele está em cima de um peixe na superfície da água, ou seja, ele está acima do elemento emocional, ele transcende as emoções vulgares, né? Khdir ou Al-Hidir, né, é uma figura descrita no Alcorão como um servo justo de Deus e possui grande sabedoria e conhecimentos místicos. Em várias tradições islâmicas e não islâmicas, ele é descrito como mensageiro, profeta, wali, né, que é amigo de Deus, ou em alguns casos, até mesmo como um deus no mundo material. É uma figura que foi até sincretizada e aparece em outras tradições. Na Índia ele é conhecido como Pir Bandar, né? Existe até um templo consagrado a ele na Índia. Então nós podemos falar de 7 sincronicidades entre teosofia e sufismo, recapitulando. Primeiro, HPB diz que viveu com os derviches em Marabu de Damasco. Depois, Albert Leighton Ransom
que era amigo de HPB, amigo de Richard Burton e do Emir Abdelkader, e ambos são de uma escola sufi derivada da escola dos mestres de sabedoria da Pérsia. Terceiro, a expressão mestre de sabedoria é sufi persa. 4, nós temos a hierarquia branca e a fraternidade branca. 5º, o homem que não morre, o conde de Saint-Germain, ou, na tradição sufi, Khidir. Moria diz que é um faquir, com F maiúsculo. E 7, por fim, Blavatsky deixa claro que pertence à fraternidade secreta dos drusos do Monte Líbano. Os drusos são um grupo religioso, especialmente situados no Líbano, originados de uma derivação do Islã. E é evidente para mim que existe dentro da tradição drusa uma influência sufi ou uma troca com o sufismo em algum momento. Então, Blavatsky reafirma, pertence à fraternidade secreta dos drusos do Monte Líbano e passei uma longa vida entre derviches, mulás, que são sacerdotes xiita, persas e místicos de todos os tipos. Então nós temos pelo menos 7 pistas da ligação entre Blavatsky e a Sociedade Teosófica com os derviches ou com os sufis. Nós vamos falar agora, porque o título original da nossa palestra menciona os 11 ensinamentos, os 11 preceitos dos mestres de sabedoria. E esses 11 preceitos e 11 ensinamentos dos mestres de sabedoria fazem parte da escola Naqshband. Nós temos que deixar claro que no sufismo existem várias escolas. Assim como existem vários ramos de yoga, existem vários ramos sufis, Então você tem os derviches rodopiantes, que é a escola Mevlev de Rumi, especialmente sediado na Turquia, em Cônia. Você tem a ordem Qadiri, derivada de Abul Qadir Jilani, a qual era ligado a Richard Burton, a qual era ligado o Emir Abdelkader. Você tem a escola Chishti, que é uma escola principalmente sediada na Índia, a qual era ligado Inayat Khan, o famoso Hazrat Inayat Khan, Então você tem várias escolas, e tem uma escola chamada Naqshband. Naqshi quer dizer desenho, é a escola dos desenhadores, é a escola daqueles que desenham o nome de Deus no coração. Essa escola também é derivada da escola dos mestres de sabedoria. A escola Qadiri e a escola Naqshband são derivadas da escola dos mestres de sabedoria persas. O fundador dessa escola chama-se Bahauddin Naqshband, que está enterrado em Bukhara, atualmente no Uzbequistão. Vamos falar um pouco sobre os 11 princípios da escola Naqshband, que eu acredito que se essa palestra, se esta apresentação tem alguma importância, o mais importante, sem dúvida, seriam a divulgação desses 11 princípios dos mestres de sabedoria. Esses 11 princípios dos mestres de sabedoria foram preservados pela escola Naqshband, a escola do mestre Bahauddin Naqshband. Então nós temos na tela o princípio 1 e 2 da escola Naqshband, que ao mesmo tempo são os princípios da escola dos mestres de sabedoria. Então vamos ver o princípio 1 e 2. O primeiro princípio da escola Naqshband é, veja em tela, consciência durante a respiração. A técnica do controle da respiração, Khwaja Bahauddin, o mestre de sabedoria Bahauddin Naqshband, disse: o fundamento externo dessa tarika, ou seja, escola, é a respiração. Não se deve inspirar em esquecimento, nem
expirar em esquecimento. É interessante porque aparece aí a palavra esquecimento. Uma das definições do homem, do ser humano, é que o ser humano é aquele que esquece. O sufi é aquele que lembra. Se o homem comum é aquele que esquece, o sufi é aquele que se lembra. Aquele que se lembra da sua origem e que se lembra do seu destino. Aquele que se lembra da sua origem e do seu destino, que sabe que a verdade está mais próxima do homem que a veia jugular, este é o sufi. Sufi é uma palavra derivada de suf, né? Lã, porque os sufis, no início da sua aparição, eles usavam roupas grosseiras feitas de lã em sinal meio que de protesto contra a exibição, né? A vaidade e a exibição que começava a predominar em certas áreas do Islã, com o enriquecimento dos muçulmanos devido à expansão, né? Das caravanas, do comércio, né? E do domínio islâmico por todo o Oriente Médio. Então, o sufi é aquele que não se importa com as roupas, que não se importa com a vaidade, é aquele que se lembra da sua origem e do seu destino final. Os sufis, eles executam práticas para relembrar, né, e ativar a memória ancestral da sua origem. Essas práticas incluem visualização, recitação dos nomes sagrados, exercícios respiratórios, autoobservação. Então, a coisa mais básica e o primeiro princípio dos ensinamentos dos mestres de sabedoria na escola Naqshband é controlar a respiração, não respirar em esquecimento, não inspirar ou expirar em esquecimento. Lembre-se de onde você veio, para onde você vai. E se você não sabe de onde você veio, para onde você vai, então busque saber. Não morra em esquecimento. Os sufis dizem que algumas pessoas vão morrer e nunca vão acordar. Então esse é um destino muito triste para a humanidade. Os sufis querem quebrar esse condicionamento, quebrar essa forma de pensar, ou, quem sabe, de não pensar. O segundo mandamento, o segundo princípio da escola Naqshband é observar os passos. Deixe o buscador sempre estar atento durante sua jornada. Melhor, a tradução aqui não está boa, mas na verdade deveria ser: deve o buscador sempre estar atento durante sua jornada. Seja qual for o tipo de situação que ele está passando, ele não deixe que seu olhar seja distraído do objetivo de sua jornada. Uma das vantagens de nós estarmos gravando essa apresentação é que vocês poderão parar o vídeo nesses princípios da escola Naqshband, examinar e fazer as suas próprias conexões, as suas próprias relações. Me lembro agora de uma história acontecida entre Gurdjieff e Ouspensky. O Gurdjieff, o famoso fundador da escola, famoso e controvertido fundador da escola do Quarto Caminho, encontrou-se com Ouspensky num café ou num restaurante na Rússia. E ele, depois de uma conversa, o Gurdjieff propôs a Ouspensky um exercício. Qual foi esse exercício? Que ele saísse do restaurante e fosse do restaurante até a sua casa, que era algumas poucas quadras depois, mantendo total consciência dele mesmo, se auto-observando, consciente de si, caminhando do bar ou restaurante até a sua casa. E o Ouspensky achou até que ia ser fácil esse exercício.
Ora, qual não foi o desagrado de Ouspensky? Depois de uns poucos metros caminhados, ele percebeu que tinha se esquecido. Ele tinha se esquecido dele mesmo. Ele tinha perdido a consciência de si. Ele foi distraído. Né? Ele foi distraído por algum evento, por alguma pessoa que passou, por um cheiro, por um som, por uma imagem. Ou seja, ele não conseguiu observar os passos. Ele perdeu a autoconsciência. Vamos então para o próximo passo, para o próximo conselho dos mestres de sabedoria. Na tela, o terceiro e o quarto princípio dos mestres de sabedoria. O terceiro é viajar em sua terra natal. Viajar em sua terra natal é uma viagem interior. O movimento das qualidades de digno de culpa ou de louvor. Outros se referem a esta regra como a visão ou a revelação do lado oculto da Shahadat. Shahadat é a profissão de fé islâmica, né? Aí em árabe, né? Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadur Rasulullah, né? Que traduzido seria o testemunho que só existe um único Deus e Maomé, Muhammad, é o seu profeta. Então, viajar em sua terra natal é uma viagem interior. Na verdade, a nossa viagem ela é interior. Mas as pessoas, dominadas pelos sentidos, pelos desejos, aquilo que é chamado de nafs na tradição sufi, elas se deixam levar, elas se deixam carregar para o passado, para o futuro. Elas se deixam carregar pelas projeções, nunca estando realmente no presente. Então é uma viagem fantasiosa. Nós deixamos de viver uma viagem real e passamos a atuar naquilo que o cinema americano chama de Matrix. É uma ilusão. Então, essa metáfora da viagem e do viajante, ela aparece constantemente em muitas tradições. Você tem na Bíblia a viagem do filho pródigo. Você tem no Hino da Pérola, um texto gnóstico do século II, atribuído a Bardesanes, né? No Hino da Pérola você tem a viagem do príncipe que vai até o Egito buscar uma joia preciosa. Tudo isso, na verdade, é uma metáfora do trajeto que a alma faz, da sua origem, a sua viagem pelo mundo e o seu retorno. É um círculo de evolução. Mas, se durante o percurso o homem estiver adormecido, ele perder a consciência, ele não estiver se auto-observando, ele não terá cumprido o seu destino. Ele vai se perder no caminho, né? E um ditado sufi diz que aquele que dorme no caminho perde o chapéu ou a cabeça. Por isso, é preciso ter muita atenção, uma atenção constante, plena, que lembra também, de certa forma, por que não, a atenção plena falada no budismo, né? Então, viajar em sua terra natal. Você está viajando na sua terra natal? Você está viajando em Matrix? Ou você está viajando realmente de volta para a sua terra natal, para a sua origem? Mas o quarto princípio é solidão na multidão. Solidão na multidão. O caminho do buscador, embora exteriormente ele esteja no mundo, interiormente ele está com Deus, com Allah. Os mestres da escola disseram: nessa tarica, nessa escola, a associação está na multidão e a dissociação na halva. A prática semanal em conjunto é para que se possa realizar o zikr em grupo, né? Ou seja, existem dentro das escolas sufis, você tem práticas conjuntas, né, para a meditação e para a recitação dos nomes sagrados de Deus, que tem o mesmo efeito do mantra na tradição hindu,
que tem o mesmo objetivo do mantra na tradição hindu, ou seja, proteger o homem dele mesmo, proteger a mente dela mesma, silenciar a mente. O verdadeiro sufi, ele está no mundo e não é do mundo, uma expressão que também aparece na Bíblia. Vamos então para o quinto e sexto princípio dos mestres de sabedoria. O quinto princípio é recordar, trazer à memória, ambos, oral e mentalmente, estar sempre repetindo o zikr. Repetindo o zikr, né? Zikr quer dizer rememoração, repetição. Rememoração, repetição dos nomes sagrados. Repetindo o zikr revelado para que possa atingir a visão beatífica. O Khwaja, o mestre de sabedoria Bahauddin, disse: o objetivo do zikr é que o coração esteja sempre consciente de Al-Haq. Al-Haq quer dizer a verdade. Existe inclusive uma famosa história de um juiz indiano que era muçulmano e ele fazia um exercício espiritual de repetir esse nome, Ya-Haq, Ya-Haq, aquele que é a verdade, o verdadeiro, a verdade. E esse juiz repetia tanto essa expressão, a verdade, de forma ritualística, né, no zikr, na rememoração, que nenhum prisioneiro que fosse julgado por ele conseguia mentir. Então, era interessante porque quando ele ia interrogar o acusado, ele perguntava: o senhor fez isso assim assado? O senhor cometeu o crime tal? E o acusado, se tivesse cometido o crime, nunca conseguia mentir. Era o efeito, era o poder espiritual, a influência da recitação do nome sagrado. O sexto mandamento dos mestres de sabedoria é restrição. A pessoa, quando dizendo zikr, repetindo as palavras sagradas, absorvido na repetição do coração da frase abençoada, deverá difundi-la com frases tais como: Deus, Tu és minha meta e Tua satisfação é meu objetivo, para ajudar a resgatar seus pensamentos das divagações. Outros mestres dizem que esta regra significa retorno ou contrição. Por exemplo, retorno para a verdade por meio da contrição, né? Ou seja, ocupar a mente, né? Há um ditado que diz que mente vazia é o armazém do diabo, né? Ocupar a mente com palavras amáveis, gentis, com expressões sagradas que tem uma energia, uma vibração que atrai a baraka, que atrai a bênção divina, que atrai o poder espiritual dos mestres de sabedoria. O sétimo e oitavo princípios dos mestres de sabedoria são: ir além da imaginação, não se prender à imaginação, estar atento ao efeito do que surge da repetição da frase abençoada, deixar que venha dela o que será observado. Mais uma vez, os mestres de sabedoria chamam a atenção para não se prender à divagação mental, não se prender aos floreios mentais, às divagações, não é? Eles chamam e falam da plena atenção, que é também, como já dissemos, né, uma prática comum em várias tradições. É interessante observar que as verdadeiras tradições espirituais preconizam métodos muito parecidos. Você não vai encontrar nenhuma religião séria dizendo: você pode matar, mate pessoas à vontade, roube à vontade, estupre à vontade. Tudo isso é permitido na nossa religião. Nenhuma religião séria vai dizer uma coisa dessa, né? Isso é uma coisa de criminosos, evidentemente. Então, há uma razão de ser. Então, as verdadeiras tradições, seja o Vedanta, seja o budismo tibetano, seja os sufis, os derviches, eles vão pregar princípios que estão ligados à moralidade, estão ligados à ética. E vão pregar também práticas e exercícios
que são similares, porque isso é um conhecimento ancestral, é um conhecimento teosófico, é um conhecimento da sabedoria divina. Oitavo, recolhimento. Concentração na presença divina, na condição de dauk, zuk, sabor. Sabor sutil, antecipação intuitiva ou faculdade perceptiva, não usando qualquer ajuda externa. Concentre-se na presença divina, no sabor sutil, na antecipação intuitiva. Esses treinamentos, esses princípios vão levar a saborear. A palavra sabedoria tem a ver com sabor, com provar, né? O sábio é aquele que provou, que passou por experiências. Ele não leu livros meramente. Não é da boca para fora, né? Não é da cabeça para fora, é do coração para fora. 9 e 10. Pausa do tempo, controlando como se está utilizando o próprio tempo. Como você gasta o seu tempo? Quanto tempo no WhatsApp? Quanto tempo no Telegram? Quanto tempo no YouTube? Não é? Quanto tempo na TV? Quanto tempo em programas que mostram pessoas bêbadas se digladiando por prêmios? Ridículos, né? Programas ridículos e, infelizmente, de grande sucesso. Quanto tempo você gasta com isso? Controlando como se está utilizando o próprio tempo. Se corretamente e, se for assim, agradecer, ou incorretamente, se for assim, pedir perdão de acordo com a lista das ações, pois verdadeiramente para lá as boas ações dos virtuosos são a iniquidade de outros. Então, é interessante porque aqui dá um toque, né, na contabilidade das ações, que era uma coisa que os pitagóricos faziam. Todos os dias, antes de dormir, os pitagóricos faziam uma rememoração do que tinha acontecido durante o dia e aquelas ações perpetradas. E quais dessas ações perpetradas eles tinham, vamos dizer assim, acertado ou se equivocado, para que pudessem se corrigir. Então, agir de acordo com ações virtuosas. A pausa do tempo. Como você gasta o seu tempo? Você gasta o seu tempo com ações virtuosas, com meditação, com recitação dos nomes sagrados, com mantras, ou de forma a causar infortúnios. 10º, pausa dos números. Checando que o zikr do coração, dito no coração silenciosamente, seja repetido o número requerido de vezes, tomando conta dos seus pensamentos errantes dispersivos. Atenção aos pensamentos errantes e dispersivos. E executando de forma correta os exercícios espirituais. Então, para a repetição dos nomes divinos, em geral, os sufis usam um instrumento como esse que tenho no pescoço, que é um tasbi, ou tisbi, ou masbarra, dependendo do país do Oriente Médio, que é uma espécie de rosário, ou como um terço cristão, só que tem um número diferente de contas. Normalmente tem 33 contas ou 99 contas. Né? Tem 33 ou 99 porque são 99 os nomes de Deus. Então, com um masbarra nas mãos de 33, você passando 3 vezes, recitando os nomes sagrados 3 vezes, uma vez para cada bolinha que passa entre os dedos, você faria então 99 nomes, 99 vezes, perdão. Mas não basta apenas repetir mecanicamente os nomes sagrados ou cantar mantras, usando a linguagem hindu, de uma forma mecânica. A mecanicidade não leva a lugar nenhum. Ela é estacionária, né? Finalmente, vamos então ao número 11 das considerações, preceitos dos mestres de sabedoria. Pausa do coração. Formulação da imagem mental do nome de Deus gravado no coração.
para enfatizar que o coração não tem consciência nem outro objetivo que não Deus. Este é o significado da palavra Nakshi. Nakshi quer dizer gravado, desenhado. Essas 11 considerações e preceitos dos mestres de sabedoria foram compilados dentro da escola Naqshband, ou seja, na escola dos desenhadores, daqueles que inscrevem o nome de Deus no coração. Portanto, fica mais uma vez claro que o objetivo final dos sufis não é externo, o objetivo final dos sufis é interno. O objetivo final dos sufis é voltar à sua origem, é inscrever o nome de Deus no coração e para o sagrado voltar. Obrigado.